há uma tendência natural de ensinarem primeiro os filhos, né? Isso é uma tendência, por mais que a gente queira dizer que não ou achar que não, é natural. As mulheres, muitas vezes, elas têm que irem em busca desse conhecimento com os pais, demonstrarem esse interesse. Foi assim com vocês ou foi diferente, né, com relação a vocês hoje atuarem de frente, né, no negócio conforme vocês vêm atuando? Comigo meu pai não teve opção, no caso, Duda, por causa que somos só eu e minha irmã, duas mulheres. Hoje, 32% das propriedades rurais são gerenciadas por mulheres. 32%? Isso no Brasil, dado nacional. Dado nacional. Que espetáculo. Eu acho que isso é muito devido à questão da tecnologia, né? A adesão da tecnologia hoje possibilitou as mulheres estarem administrando a família, os filhos ali, e conseguirem administrar o negócio também. Uma das coisas que eu sempre ouvi do meu pai foi que muitas coisas somam, mas só a natureza multiplica. Então, eu tenho muito essa ideia e eu acho que a gente vive um momento único no agro e as pessoas precisam conhecer também essa realidade. Porque as pessoas muitas vezes ignoram, né? E acabam até denegrindo a imagem de alguma forma e, na verdade, não é assim. A gente precisa comunicar mais. Então, embora eu tenha escolhido a advocacia como uma atividade principal, digamos assim, mesmo dentro da advocacia, eu procuro estar dentro das questões jurídicas que envolvem o agro também, porque eu realmente sou uma apaixonada pelo agro. O Instituto Cooper Conecta é algo fantástico que foi criado também na Agricampanha. Não. E vai ser... Não foi criada a campanha? Não. Eu vou explicar direitinho agora, para que muitas pessoas... legal. A gente associa automaticamente. É muito legal essa tua consideração, porque é a dúvida de muitas pessoas, né, gurias? Eu costumo dizer que a Agricampanha é a mãe do Instituto, mas elas não têm vínculo um entre o outro. O que aconteceu, as mães lá na pandemia, ao estudarem com os filhos, e mais do que isso, às vezes participarem das aulas, né, online, verificaram que as conotações sobre o agro eram sempre negativas. Então, as mães se juntaram e disseram, a gente precisa provar que isso está acontecendo, que está errado, não leva em conta toda a evolução do agronegócio nesses últimos 50 anos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí foi montada a Associação de Olho no Material Escolar e conseguiram comprovar que 80% do material didático tinha conotação negativa em relação ao agro e que só 3,2% embasamento científico. Muitas outras questões era só a própria opinião do autor. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Conversa e Sabor aqui direto desse lugar maravilhoso do Gabana. Se você ainda não conhece o Gabana, não deixe de conhecer passando aqui por a nossa região, um local totalmente diferenciado que sempre nos recebe de portas abertas para que a gente possa levar sempre conteúdos interessantes para você. Estamos começando então mais um Conversa e Sabor. Eu quero agradecer para você, a você que está participando, a você que está assistindo o programa, a você que tem dado as suas curtidas, aí dado o seu like, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, muito obrigado. E a todos vocês que assistem e não compartilhem, comece a compartilhar. Vocês assistem e não se inscrevem no canal, basta clicar aí no inscrever-se. Uma coisa é ser membro assinante do canal, outra coisa é inscrever-se. Para ser membro assinante precisa pagar. Só para se inscrever você não precisa pagar absolutamente nada. Então se inscreva no canal, é muito importante para nós que você se inscreva aí. O YouTube é assim, funciona dessa forma, e você se inscrevendo, você está nos ajudando a cada vez trazer mais conteúdos importantes e legais para você, tá bom? Então te inscreve no canal, dá o teu like aí, compartilha com seus amigos, ative o sininho das notificações, que pra gente tudo isso é muito importante. Ativando o sininho das notificações, todo o material aqui do programa Conversa Sabor você estará recebendo aí nos seus aplicativos, tá bom? Então não deixe de participar com a gente aqui, é muito importante. Mas muito obrigado a todos que estão participando, muito obrigado pelo grande número de visualizações, isso é muito legal e a gente fica muito satisfeito, muito feliz por tudo isso. Estamos começando mais um Conversa Sabor, então, com o oferecimento de Sicredi Liberdade. Você já conhece o sistema cooperativo? Você sabe quais são as principais diferenças entre o sistema cooperativo e as redes tradicionais bancárias, né, ou as redes bancárias tradicionais? Se você não sabe ainda, visite uma das agências do Sicredi Liberdade, tenha mais informações do que é o sistema cooperativo e tenha a sua liberdade financeira. É muito importante você conhecer, porque você conhecendo, com certeza, será mais um cooperado,
do Sicredi Liberdade, que tem crescido consideravelmente, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também da nossa federação. Também conosco o Grupo ASM, 72 anos, qualidade começa com A, qualidade e excelência, o que você vai encontrar em qualquer uma das lojas do Grupo ASM e também na SM Empreendimentos Imobiliários. Entre nas redes sociais lá do Grupo ASM e confira tudo de perto que a gente anuncia aqui para você, tá bom? Também conosco, Supermercados Nicolini, 45 anos dos Supermercados Nicolini. E como tem 10 lojas, 45, que é o número que está completando aí o Supermercado Nicolini, 45 anos de vida, vezes 10, que é o número de loja, te darão 450 prêmios para lá de especiais. Então não perca tempo, faça suas compras em qualquer um dos supermercados da rede Nicolini e concorra a esses prêmios especiais. No final do ano, o sorteio de um Jeep Renegade 0 km que poderá ser seu, além de vales compras especiais. Não perca tempo, compre com qualidade e concorra a brindes especiais nesses 45 anos da rede Nicolini de supermercados, tá bom? Esses são os nossos patrocinadores âncoras. Ao decorrer do programa aqui, a gente vai anunciando os nossos principais parceiros aqui, porque é importantíssimo termos parceiros para chegar ao sucesso que a gente vem obtendo graças aos nossos patrocinadores e graças a vocês que estão sempre conosco aí assistindo o programa Conversa e Sabor, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nesse fogo aqui, deixa eu chamar o Rômulo, vem aqui, Rômulo também. O Rômulo já está no fogo, né? Na beira desse fogo, vai apresentar carnes especiais para a gente. Aqui na beira do fogo, então, olha só o que temos aqui, Rômulo. Prazer, Rômulo, e mais uma vez estarmos juntos aqui. Olha, a brasa ali, já tem algo especial ali para a gente oferecer para os nossos convidados de hoje, Rômulo. Então, hoje a gente tem aqui uma linguiça lá da AZ, a gente tem um entrecô, a gente tá com uma maminha ali esperando dar um ponto da brasa aqui, um molho de queijo, e hoje eu preparei uma salsa crioula para trazer para servir para os nossos convidados. Muito bem, a salsa crioula que é o hermanito, ou quase um hermanito. Quase um hermanito, é parecido, não é o hermanito ainda. Tá certo, então. Aí você pode acompanhar, então, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, pessoal, então já estamos aqui com as nossas 3 convidadas de hoje. 3 mulheres para lá de especiais, mulheres que são conhecidas na região pelo agronegócio, mas que, acima de tudo, têm as suas vidas pessoais. A gente estará abordando um pouco mais da vida de cada uma e, acima de tudo, da importância e da influência que elas têm no agronegócio brasileiro. Vou começar pela Aline Delabari, advogada. Muito obrigado por estar aqui com a gente, também produtora rural. Seja bem-vinda ao Conversa Sabor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no seu programa. Muito bem. Raquel Tasqueto, vice-presidente da Agricampanha, agrônoma, produtora rural. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que é a Agricampanha. Seja bem-vinda, prazer em recebê-la. Prazer, Duda, é muito bom estar aqui conversando contigo e enaltecendo essas mulheres da nossa terra. Muito bem, mulheres guerreiras, diga-se de passagem, mulheres que têm feito um trabalho fantástico aqui na região. Silvia Salles, bióloga, doutora nesta área também, né? Aqui conosco, também produtora rural, e a gente vai conhecer um pouco mais da história da Silvia, que vale muito a pena também, tá bom? Seja bem-vindo, Silvia. Obrigado pela presença. Obrigada, Duda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Um convite recusável, né, gurias? Um bate-papo na beira do fogo, tudo que a gente gosta. Muito bem. Vamos fazer um brinde aqui a vocês, né? Primeiro vamos fazer um brinde ao agronegócio, que é uma das potências do nosso país, né? Vamos fazer um brinde aqui à nossa vida, à nossa saúde. Você em casa, aproveite esse momento aí. Beba nem que seja um copinho de água aí, porque é a melhor bebida que tem, né? Mas faça um brinde com quem está do seu lado aí, porque estamos vivos, né? E como é bom a gente poder compartilhar dessa vida tão maravilhosa que Deus nos proporciona diariamente, tá bom? Independentemente da situação, viver é muito bom. Saúde, saúde, saúde. Deixa eu tomar um golinho, então. Quando a gente brinda, diz que tem que tomar um gole, né? Beber sem brindar, 10 anos de azar, não é assim? É, mais ou menos por aí. Olha só, um vinho Merlot, que a gente está tomando aqui, esse vinho é lá da Sobreiro, Vinhos e Regalos, né? Eu já digo para vocês darem uma passada por lá. Uma grande variedade de rótulos que tem na Sobreiro. Nosso parceiro Marcelo, muito obrigado, Marcelo, sempre nos oferecendo bebidas de muita qualidade da Sobreiro, Vinhos e Regalos. Olha só, deixa eu começar fazendo uma pergunta comum para todas, tá? Eu quero depois conversar um pouquinho com cada uma de vocês, cada uma tem as suas peculiaridades, mas uma pergunta comum para todos. Ser mulher no agronegócio hoje brasileiro, como é enfrentar, muitas vezes, tabus, se é que existem ainda ou não, e quais os principais desafios do agronegócio para vocês, mulheres, tendo em vista que vocês hoje vestem a camisa do agro, vocês chegam nas propriedades rurais, têm que tomar atitudes muitas vezes, né? Fazer a gestão
de negócios, e isso é muito legal, é muito importante, mas também de uma responsabilidade muito grande, né? Quem quiser começar a responder, fique bem à vontade. Eu trocaria o grande desafio como uma grande oportunidade. Eu acho Muito que boa a mulher... palavra. Muito boa palavra, é verdade. Eu acho que a mulher está tendo uma oportunidade única de mostrar o quanto ela permeia em vários espaços e se provando cada vez mais a sua competência. E o agronegócio está aí, a gente está tendo oportunidades incríveis de lutar pelo nosso setor, permeando cada vez mais por diferentes espaços da sociedade. Então é muito bom, é uma oportunidade única que a gente está tendo e cada vez mais agradeço a programas como o teu de estar dando mais voz a essas mulheres que estão todos os dias dentro das suas propriedades, do lado dos seus esposos em casa, auxiliando toda a parte emocional, ajudando a criação dos filhos, que são os sucessores, que vão ser os agropecuaristas do futuro. Então é muito bom ter esses espaços para que a gente possa ter o nosso poder de fala também. É o reconhecimento, né? Mas o meu pai já dizia, né, que só lidera quem convence. E para convencer a gente precisa buscar conhecimento. Então é o primeiro passo. Existe ainda muito machismo, mas independente de ser homem ou mulher, eu acho que se tem conhecimento, as pessoas acabam se confiando e aí tu consegue lidar melhor com as situações do dia a dia. Claro. E por outro lado também eu acho que a mulher tem essa questão, ela é mais sensível para ver, para sentir o sentimento das pessoas, dos funcionários, essa liderança mais humanitária que faz a diferença, essa preocupação com a família, preocupação até com a convivência entre os funcionários. A gente tem esse olhar de aconchego e eu acho que traz mais... É uma liderança humanitária mesmo, traz mais... Você consegue observar isso no dia a dia, Silvia? No momento, essa parte sentimental, por exemplo, esse olhar feminino para essas causas tem trazido resultados, indicadores interessantes na propriedade? Com certeza, eu acho que a gente acaba... Os funcionários... se mantém mais o processo. Se mantém mais na empresa, né? E também se engajam mais. Certo. E a mulher também tem a questão da comunicação mais assertiva, né? A mulher contextualiza mais do que o homem, então eu acho que isso traz mais colaboração e engajamento nesse sentido. A mulher... e fora um lanchinho, uma lavoura que a gente gosta de levar quando estão plantando, colhendo, né? E aí não só isso, nesse momento a gente leva o lanchinho, aí já pergunta do serviço, já normalmente às vezes eles têm alguma coisa para reclamar que brigou com o ciclaninho, que às vezes a mãe que está doente na cidade, o filho, né? Então tem todas as questões que a gente consegue lidar ali, a mulher eu acho que observa mais. Muito bem. Essas questões. Aline, concorda com isso? Concordo plenamente com as gurias. Acho que eu particularmente tinha uma ideia, talvez alguma ideia mais ultrapassada, eu imaginava que para conseguir o meu espaço eu teria que sair de lá de fora, buscar uma outra atividade, e eu, pelo meu perfil, eu sempre fui muito inquieta e muito até combativa, assim, e sempre muito questionadora, então eu acabei indo para a advocacia, eu acho que foi uma escolha bastante acertada, mas eu continuo na atividade também, tenho uma parceria lá fora com o meu irmão, que fica mais... assim, na administração e tocando, né? Mas eu concordo perfeitamente. A mulher, ela tem uma sensibilidade, inclusive no tratamento com as pessoas, ela tem uma compreensão que eu acho que acaba facilitando bastante também essa troca. Muito bem. Qual a importância, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, do alicerce familiar para vocês chegarem a esse ponto, né? Todas são filhas de produtores, né? A Silvia tem uma peculiaridade que já eu vou conversar com ela sobre essa questão, né? Mas normalmente, né, os pais, há uma tendência natural de ensinarem primeiro os filhos, né? Isso é uma tendência, por mais que a gente queira dizer que não ou achar que não, é natural. As mulheres, muitas vezes, elas têm que irem em busca desse conhecimento com os pais, demonstrarem esse interesse. Foi assim com vocês ou foi diferente, né, com relação a vocês hoje atuarem de frente, né, no negócio conforme vocês vêm atuando? Comigo meu pai não teve opção, no caso, Duda, por causa que somos só eu e minha irmã, duas mulheres. E eu venho de uma família muito pobre, que vem da região de Santa Maria, conquistar a vida aqui em Bagé, né, vieram muito, muito pobres mesmo. E o meu pai construiu para o que ele tinha quando ele chegou aqui, porque ele tem hoje um império. E ele e a família dele, porque eles eram
comendo praticamente pássaro porque não tinham nem o que comer. Certo. Né? E eu tenho muito orgulho disso. Então, esses valores o pai nos passou desde pequenas. E tudo que eu faço, gurias, tudo que eu trabalho é para vocês usufruírem um dia. Então, aqueles valores já foram trabalhados em nós desde pequena, que a gente se conhece por gente. Tudo Sim. que o pai está passando de trabalho, todas as conquistas, é para que nós tenhamos mais conforto futuramente, mas para que nós sejamos as sucessoras dele. Então, foi meio orgânico, sabe? O pai não teve opção, porque não teve filho homem. E também, ele sempre nos incentivou. Uma vai fazer agronomia, outra vai fazer veterinária, vamos aqui, vamos acomodar ali. Minha irmã se formou, já foi trabalhar lá. Tudo foi se acomodando de uma maneira muito orgânica. Sim, e ele sabia, obviamente, que tudo precisa de uma sucessão, né? E então ele tinha praticamente não a obrigação, mas para que o negócio andasse e prosperasse, precisava também de um sangue novo. Às vezes precisa disso, né? E que sangue que ele entregou aí, então, ele a partir sabia daí? que ele e a mãe queriam se aposentar cedo, porque ele trabalhou uma vida inteira, ele vive nos dizendo isso. Trabalhei uma vida inteira, de sol a sol, eu quero me aposentar, eu e a tua mãe viajar, e graças a Deus hoje é o que ele faz. Ele nos arrendou a propriedade, eu e a Francine tocamos lá fora, e ele pode usufruir da terceira idade, que eu digo que meu pai não está na terceira idade, ele é minha mãe, porque embora estando com a idade, eles são jovens, com uma Certo. alma jovem, estão sempre fazendo festa, viajando, ele usufrui do que ele conquistou, né? De tudo Muito isso bem. que o dinheiro pode proporcionar Coisa para ele. boa poder usufruir, Muito né? bem. E aproveitar. Silvia, a tua história, ela até de certa forma comove a gente, né? Porque eu conheci o seu pai, conheci a sua mãe e conheci vocês pequenas, né? Você e as suas irmãs. E diante do episódio, eu quero que você detalhe um pouco sobre essa necessidade da sucessão. É diferente um pouco, né? Mas tudo na vida acontece por um propósito, eu creio nisso, por isso que eu te pergunto e que eu falo também, porque eu creio, né? E que talvez esse tenha sido um diferencial também no caso da sua família, né? Sim, exato, Duda. A gente teve uma sucessão prematura, né? Eu já estava trabalhando com o pai porque eu fiz o meu trabalho de conclusão e mestrado na área de manejo de pragas, na lavoura de arroz e soja. Quando eu fui desenvolver a minha dissertação, eu já comecei a me inteirar no trabalho prático. Eu sou uma entusiasta do agro, né? Tudo eu gosto. Mas eu tinha interesse de implantar a lavoura de soja lá fora, né? Então, depois eu fiz o meu doutorado sobre a lavoura de soja e isso eu já estava trabalhando lá fora com o pai. Que tem a ver com o agro e com a biologia, que você é biólogo, e tem tudo a ver, de né? pragas, Então, foi muito interessante porque eu convivi, eu pude aprender muitas coisas com o pai lá, né? E aí, em 2016, ele veio a falecer e a gente teve essa sucessão prematura, que a gente teve que assumir a gerência da propriedade. A Luísa, minha irmã do meio, morava em Porto Alegre. Ela largou os negócios dela lá para ajudar também na gerência. Ela assumiu a parte da pecuária e eu da agricultura. E a minha irmã, Helena, que é arquiteta, também ajudou, trabalhou no negócio também ajudando na contabilidade. E a minha mãe gerencia tudo. Mas foi bem difícil, assim, uma fase bem dolorosa, porque a gente teve que também desenvolver o afeto societário, né? Que a gente se dava muito bem no pessoal, mas trabalhar em família a gente sabe que, Claro. que é sempre complicado, né? Então, o que a gente procurou fazer? Tornar o negócio o mais profissional possível, né? Através de reuniões quinzenais aí para ser produtiva mesmo, ninguém fica falando da galinha da vizinha, reunião sobre o negócio mesmo. A gente tinha consultoria no início, até consultoria gratuita do Senar, que ele oferece isso, né? Que foi bem importante para a gente no início. Hoje a gente já tem outras consultorias pagas, mas no início foi no Senar, que nos ajudou a fazer esse intermédio. E a gente tentou, assim, desenvolver da melhor forma, mas foi difícil esse início para a gente conseguir lidar com os negócios, né, e fazer prosperar a empresa. Muito bem, a Aline já falou que ela tem um irmão, mas mesmo tendo o irmão toca mais, mas ela tem participação ativa também nesse processo, né, Aline? Nessa troca de experiências, o seu pai atua no negócio, obviamente também, né, mas vocês têm também, você tem essa influência e tem esse interesse em cada vez mais aprender sobre o agro, né? Com certeza. Uma coisa assim, ó, que o meu pai sempre fez, assim como a Raquel comentou, ele sempre trabalhou muito cedo a questão da sucessão. Uma preocupação que ele sempre teve, que era que a gente estivesse muito inteirado, sempre participando dos negócios, sabe?
Isso comigo, com meu irmão. Como se diz numa linguagem popular, botando as cartas na mesa. Exato. Então, desde pequeno, a gente acompanhou bastante. Ele sempre fez questão de nos passar essas informações, da gente acompanhar. Eu morei, quando a gente morava para fora, eu morei até os 15 anos, o pai trabalhava ali no chimarrão e eu saí de lá com 15 anos. Então, a gente tinha essa realidade muito perto. Eu cresci para fora. Certo. E eu acho isso, para mim, foi extremamente saudável, esse ambiente, essa convivência. E eu gostaria que as minhas filhas tivessem a mesma oportunidade que eu tive de conviver e de me apaixonar pelo agro, porque ele é apaixonante. E uma das coisas que eu sempre ouvi do meu pai foi que muitas coisas somam, mas só a natureza multiplica. Então, eu tenho muito essa ideia e eu acho que a gente vive um momento único no agro e as pessoas precisam conhecer também essa realidade. Porque as pessoas muitas vezes ignoram, né? E acabam até denegrindo a imagem de alguma forma e, na verdade, não é assim. A gente precisa comunicar mais. Então, embora eu tenha escolhido a advocacia como uma atividade principal, digamos assim, mesmo dentro da advocacia, eu procuro estar dentro das questões jurídicas que envolvem o agro também, porque eu realmente sou uma apaixonada pelo agro. Muito bem. Não podemos falar em agro se não mostrarmos essa tábua aqui também, né? Aqui tem um entrecô, né, lá da AZ Carnes, Charques e Embutidos. Um grande abraço que nos fornece as carnes aqui para o Conversa e Sabor. Grande abraço, Alexandre, a toda a sua equipe de trabalho. Aqui nós temos uma salsa crioula, conforme disse o nosso querido Rômulo, que é o nosso chefe aqui, um chefe campeiro, né? Tem tá aqui bonito, um molho de queijo, né, que também vem do agro, né? Vem do agro também. Aqui uma linguiça lá da AZ, Carnes, Charques e Embutidos também. Fiquem à vontade. Deixa eu alcançar para vocês aqui. Deixa eu fazer essa cortesia aqui para a gente dar continuidade. Quando, Raquel, podem, fiquem bem à vontade que eu vou fazer um comentário agora, tá? Fiquem bem à vontade para servir aí que eu vou fazer um comentário. Quando a Raquel falou, quando eu fiz a pergunta, né, de desafios, e ela falou possibilidades, né, realmente é muito interessante esse conceito. Desafio é quando você coloca para uma pessoa uma situação que ela não tem a mínima capacidade de realizar, né? Possibilidades é que mesmo parecendo ser um desafio, se você persistir, você vai atingir o êxito de alguma forma, né? Então, basicamente, esse conceito é muito legal, é muito importante, né? E eu carrego ele também comigo, né? Como um rumo e um norte para a minha vida profissional. Tá bom? Você viu, Silvia? Fiquem à vontade. Provaram aqui os molhinhos aí do Rômulo? Agora. Fiquem à vontade. O entrecô tá uma delícia. Nossa, com esse bolinho de queijo maravilhoso. E a gente acabou nem perguntando qual era o ponto que vocês gostavam, né? Não sei se o Rômulo perguntou, eu acabei não perguntando. Aí não tem erro, né? Não tem erro, não tem erro. Bom, deixa eu tomar um golinho de vinho aqui, rapidinho. O que é essa linguiça com queijo? Que a gente trabalhando também tem que... É boa, né? Claro, uma delícia. Essa é uma linguiça de cordeiro com queijo provolone. Ai, coisa lá da boa. Melhor ainda. Muito né? Então, por isso que tem aqui, tem agro aqui nessa tábua, com certeza. Tá? E aqui também, ó. Vinho, uva, agronegócio. Tudo é agro. Tudo tá no agro aqui, né? Deixa eu chamar aqui rapidão. Vamos chamar um VT do Nicolini, até porque o Nicolini está completando 45 anos de existência. Que legal, uma história fantástica aqui no Conversa Sabor. Já veio o Patrick Nicolini contar a sua história, né? É muito legal, né? Vale muito a pena, vocês podem assistir aí se não assistiram, né? 45 anos da rede de supermercados Nicolini, em 10 lojas, 45 vezes 10, são 450 prêmios para você. Veja o VT. Atenção, muita atenção para os 45 anos do Gostosão. O Nicolini faz 45 anos este ano, então multiplicou 45 por 10. Resultado, 450 prêmios para você. Prêmios durante todo o ano, inclusive um Jeep Renegade 0. Muito bem, Nicolini, então, 45 anos. Parabéns a todos vocês, parabéns aos clientes também, né, que valorizam o que é bom aqui na nossa cidade. E também na nossa região, obviamente. Bom, vamos falar de algo agora que é muito legal. E você é vice-presidente da Agricampanha. Todas vocês fazem parte da Agricampanha. Tem alguns projetos sociais que a gente vai falar daqui a pouco mais. Parabéns já de antemão, né? Mas eu quero saber um pouquinho da Agricampanha para quem nos assiste fora da região, para quem nos assiste nesse Brasil afora. Como surgiu a ideia e o que é especificamente a Agricampanha, Raquel? Bom, a Agricampanha, a Associação dos Arrozeiros, foi criada pelo meu pai, um dos criadores, em 1985. Certo. Em 2017,
A associação ela estava em desuso, o CNPJ dela já estava em desuso, e nós sentíamos a necessidade de ter uma representatividade de classe aqui na região, e algo que a gente pudesse ter aquela questão familiar, de levar as famílias, os filhos nessas ideias associativistas. Né? Certo. Aí nós nos juntamos, eu na época e mais 7 produtores aqui da região, pegamos o estatuto da Associação dos Arrozeiros, reformulamos ele, mudamos o nome fantasia, muito em virtude de que aqui a nossa região, a soja já tinha entrado com grande parte das áreas, muitas áreas até de arroz estavam já em substituição por soja. Sim. Então a gente deixou de ser a Associação dos Arrozeiros para ser a Agricampanha e englobar, além da cultura do arroz, soja, leite, trigo, aveia, produtor do que for, seja o produtor de moranguinho, de videiras, fruticultura, enfim, todos os produtores são muito bem-vindos. Muito bem, muito legal. Você é vice-presidente, está no primeiro mandato? Não, eu estou com a Agricampanha desde 2017. Aí desde lá eu já fui diretora executiva, eu já fui tesoureira, agora eu sou vice-presidente, provavelmente vai seguir em outro cargo. E é uma associação que está crescendo absurdamente, do bom sentido, né? Obviamente, o absurdo não é para o lado negativo, mas crescendo consideravelmente, né? Eu tenho um orgulho danado em contar isso, sabe, Duda? Quando a gente assumiu, nós fizemos a nossa primeira assembleia, dia 28 de fevereiro de 2018, nós contávamos apenas com 40 sócios. 40 sócios. Hoje nós somos mais de 1.200 pessoas envolvidas. Que espetáculo. 1.200 pessoas, famílias, né? Porque eu gosto muito de falar, a principal herança da Agricampanha são as famílias. Os filhos, as esposas. Hoje nós temos um grupo que as gurias aqui fazem parte, que são as esposas. Nós temos um grupo só feminino, só mulheres na Agricampanha, onde nós temos vários projetos. Nós temos o grupo dos sócios, nós temos parceria com a Embrapa. Então a Agricampanha, nesses 6 anos, que ainda nem... 6 anos fizemos em fevereiro, se tornou uma grande família, uma grande comunidade. Que legal. Bom, e obviamente que nesses momentos aí, nesses encontros... tem a parte do lazer, tem a parte da comunhão, enfim, mas assunto do agro constantemente, obviamente, né? Nós temos bastante... Troca de experiências, enfim, isso aí tudo é levado em consideração. Nós trabalhamos muito a representatividade de classe e da voz ao produtor, porque uma andorinha sozinha já não faz verão, como diz o ditado, né? Certo. Então, a Raquel, colocando em pauta algum problema que ela esteja, não é ninguém. Agora, todas nós juntos, unidas, aí nós temos um corpo, uma representatividade. E a Agricampanha, eu acho que o principal objetivo dela é dar força e voz aos produtores. Você sendo de uma nova geração do agronegócio, de um agronegócio em desenvolvimento, de um agronegócio associado a muita tecnologia e, acima de tudo, fazem parte hoje de um momento do agronegócio que não é favorável, principalmente para muitas regiões brasileiras. Questões da pecuária, que envolve, né, o alto custo de produção para você preparar um bom animal, aliado a precificação de mercado, né? A questão das lavouras, né? O arroz voltou a melhorar agora, mas a soja caiu. Para quem planta, deixou de plantar arroz, começou a plantar soja, teve um boom e a partir daí está agora um decréscimo. As questões climáticas aí totalmente desfavoráveis, não só na nossa região aqui no sul do Brasil, mas em outras localidades também, ou seja, adversidades climáticas no processo, aquela velha história da indústria a céu aberto, que você nunca sabe o que você vai enfrentar, ou seja, são muitos, aí sim desafios, né? São muitos desafios, né? Mas que podem gerar possibilidades também com a questão da integração, né? Que aí a gente fala integração, a ILP é famosa, né? Integração, lavoura, pecuária e o F de floresta, né? Todas essas questões. Então, qual é o tamanho da responsabilidade de vocês? Primeiro, mulheres, não menosprezando as mulheres, muito pelo contrário, mas do tamanho da responsabilidade como mulheres e principalmente neste momento que vive o agronegócio brasileiro. Eu acho que a gente tem que sempre buscar fazer um trabalho de casa bem feito, né? Independente das adversidades do mercado. Então, a gente tem que tentar produzir o máximo, né? No nosso caso, da nossa gestão ali da propriedade, a gente tenta aproveitar ao máximo as áreas, né? Para aumentar a produtividade, para produzir de forma sustentável, fazendo integração lavoura e pecuária, rotação de culturas, plantio direto e tornar as áreas mais produtivas possíveis, né? Tanto que a gente tem um grave problema lá na estância, que é o capim anone, né? Que acaba
não produzindo, nem no verão e no inverno, então a tendência é tornar essas áreas e ir entrando com lavoura nessas áreas de capim-anone para aumentar a produtividade e crescer de forma vertical, né? Muito bem. Vamos lá. A sua vez agora, Raquel. Na nossa propriedade, a gente enfrenta isso. A gente costuma dizer que eu acho que o segredo do sucesso aqui na nossa região financeira, nas propriedades, é tu dividir os ovos em vários cestinhos. Tu botar um pouquinho na pecuária, um pouquinho no arroz, um pouquinho na soja, porque quando acontecem esses ciclos, como tu bem falou, a soja está em baixa, mas o arroz tem alta. Nós temos tudo isso dentro da propriedade. É uma propriedade média, não é uma propriedade grande, mas a gente consegue ter um pouquinho de cada coisa. Essa rotatividade. Exatamente. E a Silvia bem falou aqui que é um problema na nossa região, que se fala muito no bioma pampa, nas pastagens nativas. Na nossa propriedade, ali na Serrilhada, nós não temos mais isso. A nossa propriedade é praticamente 95% anone. Certo. Nas áreas que não tem lavoura, é anone. O que a minha irmã fez, e com sucesso absurdo, ela começou a manejar o anone com sal proteinado no inverno. A gente lida com o anone. É o que a gente tem. Então, a parte é pastagem, a outra parte, que é campo nativo, é anone. Não é pastagens nativas com espécies do bioma pampa. Não, nós não temos animais na nossa propriedade, infelizmente. Então, nós tentamos manejar e nos adaptar com o que dá para fazer com custo baixo, porque a pecuária não nos permite fazer grandes investimentos. Muito bem. Da Aline, fique à vontade também. Da mesma forma, a gente diversifica, né? Eu acho que é uma segurança, digamos assim, justamente por essa questão que a Raquel falou. Tem momentos que algum produto vai estar melhor do que o outro, então, tendo essa diversificação, a gente consegue equilibrar. Então, nós temos arroz, soja, pecuária também lá fora, e isso nos permite dar uma medida, digamos assim, justamente nesses momentos em que um produto está oscilando, está em baixa, o outro vai estar compensando. Então, realmente, acho que é bem interessante essa diversificação. Tem um fluxo de caixa, né? Quem Sim. conhece tem um fluxo de caixa saudável. Agora eu vou te fazer uma pergunta para vocês, em comum, obviamente, né? Como que a gente faz uma avaliação? Por exemplo, um empresário que ele tem 4 empresas, né? O segredo do sucesso dele é não mexer no caixa da empresa A para tapar um furo da empresa B. No agronegócio, com essa diversificação aí, lavoura, pecuária, floresta, enfim, toda essa questão, como chegar também nesse nível? Está sendo possível ou é muito mais difícil da gente, por exemplo, não tirar da pecuária para colocar no investimento no arroz ou tirar do arroz para colocar na soja e conseguir fazer essa gestão aí compartilhada, obviamente, de uma forma produtiva? Eu acho assim, ó, que como é que eu vou explicar? A questão de compartilhar daqui a pouco os recursos advindos de um nicho, digamos assim, em outro, não seria o condenável, mas eu ter a noção do que eu realmente rentabilizei naquele segmento, entendeu? Então, assim, eu preciso ter, de fato, uma contabilidade que me permita saber o quanto retorno eu estou tendo com a pecuária, seja com a pecuária de corte, com a cria, com o arroz, com a soja. Eu tenho que ter essa informação e eu vou manejar os meus recursos, eu acho que conforme a situação exige ali, entendeu? Certo. Vou pegar de A algum empresa lugar, é uma só, mas é importante exatamente. tu ter separado as atividades, né? O que ganha agricultura, o que ganha pecuária. Uhum. Claro. Ter todos Até esses para saber indicadores. qual é a atividade que Ou está seja, no prejuízo ou que está rentabilizando mais, tu tem que ter. Ou seja, pode falar, Raquel, depois eu faço... Assim, as gurias, as duas que estão aqui, elas são, não é porque estão aqui, são minhas amigas, mas elas estão um patamar à frente. A maior parte dos produtores ainda não faz esse cálculo, tá? A maior parte dos produtores da agricampanha são arrendatários e não conseguem fazer esse cálculo. Por Certo. exemplo, dividir o que é o custo da pecuária, que muitas vezes só trabalha no inverno, se algumas áreas conseguem, aí a área de verão não consegue se fechar essa conta, o arroz, a soja, a pecuária, tá? Certo. Por muitas condições de arrendamento, particulares de cada propriedade. É muito bom que se a gente esteja caminhando para ter indicadores separados de cada cultivo, né, e extrativismo, digamos assim, mas não é uma realidade da maioria. Ainda é um bolo só. Certo. Como diz a Aline, a gente vai acomodando do jeito que dá. Tem Sim. anos que a pecuária
está em alta e aí supra a necessidade da agricultura e vice-versa, porque a pecuária, a lucratividade dela é bem menor. Eu costumo dizer que a pecuária, em muito poucos casos, ela paga o conforto que a maior parte dos pecuaristas tem. A gente Sim. tem que rotacionar, a gente tem que colocar dentro da propriedade, e aí a Silvia pode me dizer, porque ela também migrou, né, Silvia, de uma área que era praticamente só pecuária. Eu acho que teu pai tinha só pecuária, né? O pai plantou muitos anos arroz, né? Mas a soja entrou depois, quando eu fui para a estância. Mas essa questão, assim, até é complicado dividir os custos da agricultura e da pecuária, porque o que acontece? Muitas vezes a pecuária utiliza maquinário da agricultura para as pastagens, utiliza o pessoal da agricultura. Sim, que tudo isso aí está englobado. Às né, vezes nos a custos agricultura aí. acaba comprando E herbicida, por aproveitamento. exemplo, que acaba utilizando para pecuária. Então, isso é Há um difícil. aproveitamento também. É Diesel, difícil a questão mensurar. do diesel. Tu tem um tanque de diesel lá. E Sim. para roçada, pega lá e usa o mesmo diesel. Tem que anotar quantos litros de mensurar, diesel né? gastou. Sim, sim. Só que o que foi interessante até que a assessoria nos ajudou nesse sentido, para dividir bem os custos da agricultura e da pecuária. No final do ciclo, que a gente fecha o ano ali em junho, a pecuária paga para a agricultura todo o serviço. Por exemplo, quando usa trator da pecuária para roçar, funcionário da agricultura para roçar, chega lá a pecuária e paga tanto por hectare. Plantou aveia com maquinário da agricultura, chega lá e planta. Herbicida, tantos por hectare, a pecuária vai lá e faz um pagamento para a agricultura. Aí fica mais organizado nesse sentido das atividades, da operação do dia a dia, né? Muito E bem. aí já faz um pagamento por hectare com litros de diesel, roçada, 30 litros por hectare, mais o valor que seria com operador, trator e implemento. E aí fecha o custo. Se a gente pudesse mensurar hoje, na ideia de vocês, quanto % das mulheres do agro hoje começaram no agro por necessidade, como foi teu caso, né? E que hoje outras adentraram no agro até mesmo em função de que era possível as mulheres fazerem uma boa gestão no agronegócio em função, e quantas adentraram porque realmente entenderam que é possível fazer gestão no agronegócio independentemente de sexo, independente, enfim, conhecimento é o fator, é a ferramenta, é a chave principal para abrir essa porta do sucesso. Duda, hoje em dia São até dados, não é estatística, né? mas eu só pra até vi gente... um dado que eu achei bem interessante hoje. 32% das propriedades rurais são gerenciadas por mulheres. 32%. É, Isso no Uma Brasil, evolução dado no Brasil, nacional. Dado nacional. Que espetáculo. Eu acho que isso é muito devido à questão da tecnologia, né? A adesão da tecnologia hoje possibilitou as mulheres estarem administrando a família, os filhos ali, e conseguirem administrar o negócio também. Isso que o pai, inclusive, ele sempre nos incentivou muito para ir para fora. Final de semana a gente deixava deles para as festinhas, para os aniversários, para estar lá fora. Sempre nos incentivou. Só que ele achava que seria muito difícil a gente assumir a gestão da propriedade, porque a nossa estância dá 1 hora e meia da cidade. Então ele pensava, como é que as gurias vão ter filho, assumir a família e cuidar daqui da estância? Sim. E hoje a gente faz isso. Eu e a minha irmã, a gente fica indo e voltando da estância. E a tecnologia, eu acho que ajudou muito nesse sentido também. Curiosidades, vocês montam a cavalo ainda ou não? Vocês campereiam, vão para a lida Eu sou no apaixonada campo? por cavalo, né? É Eu fiz suspeita pra hipismo falar. por muitos anos e sempre que dá, mas hoje, assim, durante a semana é muito difícil. A gente acaba mais final de semana, quando as crianças... Eu vou só final de Precisa semana estar para as ali, crianças. precisa estar ali nessa lida para fazer a gestão do agronegócio para vocês que são mulheres e tem tantos outros atributos aí fora. Você tem escritório de advocacia, tem esposo para cuidar, tem filhos para cuidar, Raquel também, Silvia também, esposo, filhos, né? Precisa ou vocês trabalham mais com dados, com números e mais com tecnologia? Eu acho que aquela história, o olho do dono que engorda o boi, eu acho que isso ainda faz um pouco de sentido, né? Mas estando ali por perto, não precisa estar na operação, fica muito difícil estar na operação Sim. todo dia, né? Minha irmã que cuida da parte da pecuária, ela não está todo dia, mas ela está, volta e meia, ela vai lá, conversa com os funcionários, dá aquele feedback Interagindo. que é importante, né? E eu na parte da agricultura a mesma coisa, não estou no operacional todo dia, mas estou sempre... Inclusive a gente fala isso para eles, a questão do propósito, né? Sim. Que a gente sabe como é difícil para eles estarem lá, abdicam de tantas coisas, ficam longe da família, às vezes é o aniversário do filho que eles não estão, e a gente da mesma forma, então tem que trabalhar isso com os funcionários e dizer que é importante, né? Eles alimentam hoje, através do trabalho, alimentam 180 países através do agro do Brasil, né? Então, eu acho que isso precisa ser dito.
Fica à vontade, Raquel. Na minha casa, no meu caso, na nossa propriedade, a minha irmã tá sempre no operacional. Eu não fico lá durante a semana, eu vou esporadicamente quando precisa alguma coisa. Final de semana eu vou com as crianças, aí eu monto a cavalo, faço tudo aquilo. Mas eu fico só na parte de escritório. A minha irmã que fica lá fora, o operacional, e sim. Sim. É importante, faz toda uma diferença o trabalho dela. Eu considero que é imprescindível. Na nossa propriedade, ela estar lá, todos os manejos, ela está sempre junto, desde verificando ali o aparelho que vai se dosar, ela está sempre junto, ela gosta disso, ela é veterinária. E lá na nossa propriedade faz uma baita diferença ela estar junto. Eu conheço seu pai, Aline, e conheci, obviamente, e conversamos em um simpósio da soja que teve aqui na região e trocamos uma ideia naquele momento. Conheço seu esposo quando ele era criança ainda, né? A diferença nossa de idade não é tão grande, mas é grande. E naquela época era muito grande. Hoje ele é um homem, pai de filhos, casado, né? E conheço a origem de vocês, tanto do teu esposo quanto... Ali fiquei conhecendo um pouco da história do teu pai. E vejo o teu pai um homem de uma simplicidade muito grande, de uma humildade muito grande, né? E ele, com certeza, a gente vê que põe a mão na massa ali também, direto e tudo mais, né? E gosta do que faz. E aí a pergunta que eu vou te fazer, o tamanho agora, né? E o que representa gostar ou ser apaixonado por aquilo que faz no sucesso do negócio? Eu acho extremamente importante, com certeza. O meu pai, de fato, trabalhou muito, né? Assim, com aquilo que a Raquel falou, dessa preocupação de deixar alguma coisa para nós. Ele sempre trabalhou bastante, se privou muitas vezes de muitas coisas, porque ele sempre se preocupou muito com o futuro e de construir alguma coisa para nós também. E é uma responsabilidade que a gente carrega, porque quando a gente enxerga alguém se privando bastante, construindo alguma coisa para nós, a gente também carrega essa responsabilidade de preservar, assim, ele sempre teve a ideia de que ele queria aumentar, porque ele recebeu do meu avô, né, lá em Caçapava, uma fração bem menor, e ele sempre teve aquela ideia de que ele queria aumentar, que ele queria, enfim, deixar uma situação mais confortável para nós. E aí eu já tenho isso também como uma preocupação, pelo menos de preservar, né? Porque afinal de contas é uma responsabilidade, então a gente tem que se preocupar muito com isso. E o meu pai sempre trabalhou bastante, sempre gostou bastante, ele gosta do que faz, tanto que ele tinha um projeto também de ir se afastando, e ele dizia que ia fazer a sucessão, que ia sair fora, e ele não eu acho consegue. difícil, Ele pelo que eu conheci dele, eu acho difícil. E ele não consegue, ele assim, ele vai para o operacional mesmo, né? Porque ele não tem nenhum perfil de fazer alguma supervisão, não. Ele vai lá e bota a mão na massa. Põe a mão na massa. Ele trabalha bastante. Isso é muito legal. E não consegue realmente se afastar, porque ele gosta daquilo que ele faz, e eu tenho certeza que isso foi grande parte do sucesso dele em razão disso. Uma pergunta para a Silvia, você se imaginou em algum momento, porque você partiu para uma área muito de estudo, né? Que normalmente repercute mais em uma possível área acadêmica, uma área de pesquisa, enfim. Você se imaginou em algum momento da sua vida fazendo o que você faz hoje na propriedade? Chegou a te passar pela mente alguma vez? Poxa, né? Talvez quando eu for mais velha, né? Porque a gente nunca imagina que os pais da gente vão partir. E prematuramente, mais ainda, né? Eu perdi meu pai com 53 anos, por exemplo, né? E aí a vida nos mostra que a gente tem que seguir caminhos importantes ali, até para dar continuidade nas coisas. E eu te pergunto, você se imaginou alguma vez na vida, quando criança ou quando adolescente, estar no momento que você, ou estar vivendo o momento que você vive hoje? Eu sempre tive essa ligação forte com o campo, de gostar muito de estar lá e de gostar muito de participar de todas as atividades, né? Mas aí chegou esse momento da adolescência que a gente fica romântica, eu era adolescente romântica, sabe? Quero ser pesquisadora. Mas sabe que eu sempre... E o pai sempre foi de incentivar a gente, porque tanto que a minha irmã fez arquitetura, ele achou que era a decisão, ele sempre foi assim. A decisão ele respeitou e incentivou. Quero ser bióloga, pesquisadora, ele vai lá, então... Mas eu sempre me senti num compromisso de voltar e vontade de voltar e assumir a propriedade, assim. Sempre me senti naquele compromisso. E o pai, de certa forma, ele sempre incentivou, porque a gente lá fora, ele dizia, vai pegar o cavalo e vai lá ver se os bichos estão bem, se tem bicho doente. Ele sempre, sabe, nos deixou no compromisso. Então eu levei, e além de
claro, sempre gostei muito, então me senti no compromisso. Você, Raquel? Pra mim, foi bem orgânico, como eu até falei, o pai sempre... Foi natural e a tua vida foi ali natural, mesmo. Sim. A Aline também, 15 anos, morando pra fora ainda, né? Bem numa fase de adolescência. Era perto, mas é pra fora, né? Eu morei pra fora também, a minha mãe e meu pai Mas você cresceram... se imaginava hoje tocando um negócio assim como você está tocando com a tua irmã? Eu sabia que isso ia acontecer uma hora. O pai sempre deixou isso muito claro. Eu trabalhei uma vida inteira, ele é assim, se eu te contar que hoje ele tava lá semeando, você vem, ele vai, ele viaja, ele faz as coisas dele, mas tu não pensa que ele largou, assim, Sim. gringo a propriedade de maneira nenhuma, né? Ele tá lá, ele intervém em tudo que eu e a Francine a gente vai fazer, a gente conversa com ele. Embora a gente arrende a propriedade dele, a decisão final sempre é dele, porque a gente respeita ele. Perfeito. Parabéns. Existe uma questão de respeito. Parabéns por isso. Ele sabe muito mais que nós, qualquer coisa lá dentro. Isso ele conquistou. Parabéns. Então, assim, tudo que a gente, até um adubo que a gente vai comprar, hoje o sal, a gente fez um pedido de sal, vamos passar pro pai para ele dar uma olhada, porque eu não preciso cometer os mesmos erros que ele cometeu. Perfeito. Entendeu? E isso talvez seja uma responsabilidade dele, porque a gente que é pai, hoje vocês são mães, né? Então, quando a gente é pai, aquilo que a gente errou, a gente não quer que os nossos filhos errem, né? E que bom que a gente tem essa mentalidade, né? Que bom. Não, né? e assim, o que eu digo, tu ser sucessor de uma família, que nós três sabemos bem disso, tem essa função não digo obrigação, mas essa carga que nós trabalhamos, nós tá aqui tudo para vocês sucederem, mas também tem um benefício que nós temos o nome dos nossos pais, graças a Deus, por trás da gente. E não é para todo mundo ter o nome chegando escrito em qualquer lugar. Perfeito. E graças a Deus nós fomos e viemos de uma família com uma idoneidade absurda. E se tu souber monetarizar isso aí, isso é muito importante. Um valor muito grande. Né? O teu nome veio antes que tinha em qualquer situação, não é? É verdade. Então nós tivemos essa sorte e a gente sabendo usufruir disso, a gente trouxe um legado. Os nossos pais nos deixaram um legado nesse sentido, de serem pessoas corretas, idôneas. Então tem essa função, não é uma pressão, mas tu fica com aquilo. A gente fala muito sobre isso, eu e a Francine, que nosso pai conquistou tudo isso, a gente tem que seguir o legado dele. Também. É muito, mas também tem o benefício. Que eles têm o nome a zelar, eles nos deixaram com o nome a zelar. E se souber monetarizar isso, é o favorito, é muito interessante. Muito bem, eu vou deixar vocês degustarem mais uma carne aqui, fiquem à vontade, da AZ. Né, um grande abraço mais uma vez ao Alexandre, da AZ Carnes Charques e Embutidos, né, linguiças especiais. São inúmeros sabores. Se você ainda não foi na AZ, não deixe de ir lá e ver de perto. Né, a qualidade das carnes de lá incomparáveis, né, e as linguiças que são produzidas fantásticas também. Fiquem à vontade. Tá? Se quiser, eu posso chegar mais para cá. Aqui, tá uma delícia. Enquanto vocês vão degustando aí, eu quero falar outra coisa importante aqui. Quero falar dos nossos apoiadores. Né? Os apoiadores sempre parceiros da gente. A Flow Filmes, que é responsável pela edição e também pela captura de imagens e áudio aqui do programa Conversa Sabor. A Darwin Comunicação e Marketing, né, uma agência completa que é responsável pela produção do nosso programa. Ao nosso parceiro Rômulo Cabral, que tem a sua marca aí, o Hermanito, né? O Hermanito é um chimichurri crioulo, como ele fala, né? Já está produzindo esse produto também de excelente qualidade. Também conosco aqui a Argos Investimentos Rurais, grande parceiro nosso do programa Sabor. Um grande abraço ao Eduardo Severo, nosso parceiro aqui. Muito sucesso aí na sua empresa, na sua vida pessoal e profissional. Claro que a gente já falou aqui da Sobreiro Vinhos e Regalos e também da AZ Carnes, Charques e Embutidos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês hoje são mulheres renomadas no agronegócio. Vocês têm um papel, uma parcela importante, por isso vocês estão aqui. Mas, acima de tudo, vocês estão aqui não apenas como profissionais. Vocês estão aqui porque são mulheres que fazem algo a mais. Vocês estão aqui porque vocês pensam no social. E foi o social que também nos trouxe aqui. Quando a gente fala o social, não é a sociedade. São projetos sociais que vão ao encontro daquelas pessoas que têm determinados tipos de necessidades. Então, eu gostaria que vocês apresentassem o primeiro projeto que sirva de exemplo para tantas outras pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento através do YouTube, né, de em algum momento da vida também começarem a pensar na importância. Vocês jovens preocupadas com o social. Fiquem à vontade para falar o primeiro deles, que tem tudo a ver com educação e oportunidade para que as crianças tenham, adolescentes, jovens, tenham uma educação de qualidade. Fiquem à vontade. Hoje, então, a Agricampanha é sócia do De Olho no Material Escolar.
A gente tem um grupo de meninas trabalhando forte em projetos. O objetivo principal da Associação de Olho no Material Escolar é buscar a revisão do material didático relacionado com o agronegócio. O que aconteceu, as mães lá na pandemia, ao estudarem com os filhos, e mais do que isso, às vezes participarem das aulas, né, online, verificaram que as conotações sobre o agro eram sempre negativas, era sempre fala negativa. Então, as mães se juntaram e disseram, a gente precisa provar que isso está acontecendo, que está errado, não leva em conta toda a evolução do agronegócio nesses últimos 50 anos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí foi montada a Associação de Olho no Material Escolar. Eles fizeram uma parceria com a FIA, que é a Fundação de Pesquisa ligada à USP, e conseguiram comprovar que 80% do material didático tinha conotação negativa em relação ao agro. E que só 3,2% embasamento científico. Muitas outras questões era só a própria... Autoral. A própria opinião do autor. Então, é muito grave mesmo, né? Então, o que a associação fez? Exigiu a correção junto com as editoras, através da FIA, dessa Fundação de Pesquisa, para revisar o material, os conteúdos, e exigir uma referência de qualidade, com as instituições de pesquisa que a gente tem hoje, Embrapa, IRGA, Exalc. Então, a associação montou a Agroteca, que é uma biblioteca digital, ali onde tu encontra vários assuntos sobre o agro, tudo com embasamento científico, e tem curadoria da Exalc, que é a principal faculdade de agronomia hoje do país. Então, porque muitos professores tinham dúvidas, aonde a gente procura o material de qualidade, por onde a gente pode se basear, porque muitas vezes o professor pega o material e aquela é a base do professor, é o livro, né? Ele acha que o que está ali é verdade, e é incontestável. Então, os professores muitas vezes não são culpados, eles só pegam o livro. É o material que eles têm disponível ali, né? E quando eu falei no social, porque quando a gente fala em escola, a gente imagina determinados padrões e patamares de escola. Só que o filho de um peão de uma propriedade rural, o filho de um trabalhador rural, ele estuda em escolas rurais também. E hoje, praticamente celular, quase todo mundo tem. Na campanha, hoje as pessoas têm celular. Pessoas sem celular hoje têm uma dificuldade enorme de se manter conectado com o mundo. E a partir daí, então, ele tem essa disponibilidade de ver o que é real de informação sobre o agronegócio que o seu pai trabalha, está inserido naquele contexto. E ele mesmo estudando em uma escola rural, seja onde for, ele vai ter oportunidade de ter um conteúdo de qualidade. Né? E é importante falar, Duda, que essa agroteca qualquer um pode acessar pelo Google, não precisa ser sócio da Associação. Por isso é um projeto social que aborda, exatamente, abrange é para todo mundo. E aí um segundo objetivo do projeto é trazer uma perspectiva positiva do agro para essas crianças, através do Vivenciando a Prática, trazer as crianças da escola municipal, estadual, para as expofeiras, levar em propriedades rurais, para mostrar para eles a realidade do agro. Falar não é com o intuito de se defender, e sim falar a verdade do que acontece. Então, até trazer reflexões. Você sabe quanto tempo demora um bife para ir para o seu prato? No mínimo 2 anos. Enquanto isso, o produtor rural está cuidando do bicho, alimentando, dando remédio. Sim, até para dar valor ao que se está comendo, né? Vocês sabem que a maçã vem da macieira e no mínimo 3 anos para dar a primeira colheita. Essas reflexões a gente faz, né? Enquanto isso, tem produtor cuidando da macieira. A questão do agrotóxico também a gente fala, que não é agrotóxico defensivo agrícola, que defende as plantas de doenças e de pragas. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabem, mas tem uma burocracia enorme no Brasil, né, para liberar uma molécula nova de um agroquímico. No mínimo 10 anos. Aí passa pela MAPA para avaliação desse produto, avaliação ambiental pelo IBAMA, depois Anvisa, avaliação toxicológica. Os produtos têm a bula, que é que nem remédio também. A grande diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sim. Grande parte dos químicos que nós usamos nas lavouras, nós também usamos em medicamentos humanos. E ninguém fala sobre isso, que a grande diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Tem muitos produtores que ainda fazem algumas coisas erradas, muitos. Nós não estamos aqui para julgar e nem se defender. Assim como tem advogado criminoso, médico criminoso. Exatamente, mas tem muita gente que está fazendo certo. Nós estamos aqui para mostrar, abrir as nossas propriedades e dizer, olha, a gente está tentando fazer. Não vamos julgar os produtores rurais. Muito bem. Concorda, Aline? Você que é da área do direito, você que é a mulher das leis, né? Não, com certeza.
Com certeza, as gurias estão certíssimas na colocação, acho que nem tem o que complementar. Muito Tenho bem. muito de acordo com isso, Duda. Já vou fazer uma entrada do Instituto Cooper Conecta. Já ia perguntar. Não me deixou trabalhar, viu? Mas fica à vontade, já pode falar. O Instituto Cooper Conecta é algo fantástico que foi criado também na Agricampanha. Não. E vai ser... Não foi criada a campanha? Não. Eu vou explicar direitinho agora, para que muitas pessoas é muito legal. A gente associa automaticamente. É muito legal essa tua consideração, porque é a dúvida de muitas pessoas, né, gurias? Eu costumo dizer que a Agricampanha é a mãe do Instituto, mas elas não têm vínculo um entre o outro. Certo. Por quê? Eu senti algumas dores dos produtores aqui na região da Campanha Gaúcha e fiz alguns estudos, algumas pesquisas, que eu cheguei a alguns resultados, que hoje o que trava o desenvolvimento regional do agronegócio aqui não é por ser uma região marginal, não é a expansão de áreas, é a mão de obra qualificada, devido às grandes tecnologias que nós temos no agronegócio. E o pessoal, os colaboradores que estão dentro das propriedades, elas não estão preparados para trabalhar com essas tecnologias e isso tem travado o nosso desenvolvimento. A partir disso, eu fiz algumas pesquisas, Brasil afora, de alguns cases de sucesso, e trouxe para cá, escrevi, digamos assim, o Instituto Cooper Conecta, o projeto. E aí, nos unimos todas e fundamos, com mais 47 produtores rurais e pessoas físicas da sociedade, uma sociedade civil organizada, que é assim que eu costumo dizer, Muito bem. com fins sociais. Então, o primeiro projeto, que está saindo do forno agora, começam as aulas dia 6 de maio, é o projeto de qualificação profissional a jovens acima de 18 anos. Para isso, nós fizemos algumas parcerias, que eu vou deixar para as gurias colocar aqui para vocês todos saberem. Mas a Agricampanha foi a mãe no intuito de me dar algumas ideias do que estava acontecendo dentro das propriedades. Porém, uma não tem um vínculo com outra, são CNPJs, funções... Perfeito, mas nasceu ali, nasceu a ideia, nasceu praticamente É dali. o formador de todos os produtores. Sim, que legal, que Aline. legal. Fica à vontade, Aline. A Raquel, ela idealizou esse projeto, ela sentiu essa dor, foi atrás, porque a Raquel também é uma pessoa inquieta, né? Ela busca bastante mudança e tá sempre querendo melhorar. E Nos isso leva junto, né? A gente vai exatamente. junto, né, ali. Então, com certeza, a primeira vez que a Raquel apresentou o projeto para mim, ela já tinha o projeto ele todo escrito, ela só estava buscando alguma referência de como é que a gente iria contextualizar juridicamente esse projeto, como é que isso poderia se transformar, dar uma roupagem jurídica para ele. E na mesma hora eu já fiquei super sensibilizada com o projeto, achei assim, extremamente relevante, porque é um projeto social, ele dá oportunidade para os jovens que não têm perspectiva, né? E mostra também o lado, as oportunidades que o agro oferece, né? Então a gente comunica isso, eu acho extremamente relevante. Essa questão das pessoas e aquela questão, inclusive, eu acho que foi abordada no início, sobre a questão da responsabilidade do agro, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem a responsabilidade da segurança alimentar, a gente tem que garantir, né, o alimento das pessoas. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir atender essa demanda? Sem pessoas, isso não acontece. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas que trabalhem para que isso seja possível. Então, a gente conseguiu, a Raquel, através desse projeto, conseguiu unir essa situação, que é dar oportunidade para aquelas pessoas carentes, que muitas vezes não têm perspectiva, que eles consigam perceber a oportunidade e se qualificar para isso, né? E eles estão, ao mesmo tempo, garantindo a continuidade na produção de alimentos. Então, eu acho que o projeto, ele é extremamente relevante de todos os aspectos, porque ele vai desenvolver a comunidade local e ele também vai garantir uma segurança alimentar. Então, eu acho que as coisas se conversam muito bem. A Cooper Conecta, ela está muito alinhada com os projetos, com a Agenda 2030 da ONU, né, com a questão da segurança alimentar. Então, realmente foi muito gratificante ter a oportunidade de estar junto com esse projeto. Eu sou extremamente feliz de participar. E eu acho que para nós vai ser, para nossa região vai ser muito importante. E acho que também, na verdade, se a gente for pensar essa dor regional, na verdade é uma dor muito maior, né? A gente, enquanto for pensar enquanto país,
a gente tem a mesma dor que a gente tem aqui, a gente tem em outros lugares, Claro. né? A gente precisa de pessoas, tecnologia a gente já tem, não tem quem opere com essa tecnologia. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia que foi feita em parceria a URGS com uma empresa alemã, que para cada 5 vagas tem uma pessoa, né? Ou seja, tem muita vaga, tem muita demanda, né, de trabalho e não tem as pessoas para operacionalizar. Então, a gente está buscando justamente atender todos esses pontos e dar oportunidade realmente que as pessoas se desenvolvam, né, e tenham oportunidades e a gente consiga, de fato, trabalhar para que a comunidade cresça. Tem Muito alguns bem. dados, Duda, que eu acho que é importante falar nessa fala da Aline, complementar, que a idade média dos aguadores das lavouras de arroz no estado do Rio Grande do Sul, esse estudo foi feito pelo IRGA, é de 63 anos. Quer dizer que as nossas lavouras de arroz, em 10 anos, elas estão completamente... A produção de arroz, um prato da cesta básica, ele está completamente comprometido nos próximos 10 anos. E os jovens, eles não têm muita ideia. Fiz uma pesquisa que o salário médio, dos colaboradores das lavouras aqui da região da Campanha Gaúcha é de R$ 3.300. Isso precisa ser falado. Certo. Isso não é falado. A gente não vê hoje nas escolas um incentivo a que aquele aluno se qualifique, que ele queira mais. Outro dado muito interessante, Duda, é que 70% da economia no dia a dia que acontece, a compra na padaria, no açougue, na venda, está no bairro. Para a gente desenvolver Bagé, a gente precisa desenvolver os bairros. A gente precisa fazer um ecossistema o qual o bairro tenha dinheiro para gastar na cidade. Perfeito. A gente precisa olhar com mais carinho aquele pessoal que está nos bairros e, como diz a Aline, ele está carente de oportunidades. Às vezes ele quer achar um caminho, mas ele não sabe para caminho ir. E o Instituto está aqui para isso, com algumas parcerias que eu vou deixar para a Silvia colocar aqui. É interessante falar também, Duda, que o setor do agronegócio hoje representa 25% do PIB diretamente, indiretamente 50%, né? E é o setor que mais cresce no país, né? E, em contrapartida, a educação do país, se for ver todos os dados avaliando diferentes séries, diferentes cidades, diferentes matérias, o Brasil sempre está em pior colocação, ele está sempre lá embaixo. Então, nada mais justo do que investir em projetos de educação voltados para o agro, né? A gente fala, Raquel, tu é gênia, como é que tu não pensou nisso antes, né? Muito Faz legal. todo sentido. Não vou tirar o chapéu para vocês porque eu estou sem chapéu. Senão eu tiraria o chapéu pela inteligência de vocês, pela capacidade de vocês, né? E, olha, realmente é muito legal conversar com pessoas. Eu sempre digo, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Pessoas que aquela conversa elas sejam produtivas, né? Profissão da gente, a gente conversa com inúmeras pessoas. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento técnico, mas a gente vê que são pessoas limitadas ao conhecimento técnico. Já é uma grande coisa ter conhecimento técnico, né? Mas de outras pessoas a gente consegue extrair muito mais. Então, quando foi então essa virada de chave que você começou a pensar no potencial que você tinha para auxiliar e ajudar a vida de outras pessoas? Eu acho que foi depois da maternidade, assim, que eu comecei a pensar muito no que eu quero deixar, porque os filhos se inspiram muito, né? Absorvem tudo dos pais. Então, eu quero que os meus filhos se orgulhem de mim, das coisas que eu faço, assim como eu me orgulho do meu pai, da minha mãe. Então, eu quero servir de inspiração. E aí foi essa maior motivação, assim. E também querer fazer mais pelos outros, né? Ajudar os outros, né? Também a questão da comunicação voltada para o agro, a gente vê muitas inverdades aí, então isso foi uma das motivações, assim, trabalhar na base, que é isso, né? Tanto o projeto de Olho no Material Escolar como o Instituto é um trabalho com as crianças, né, voltado para o agronegócio. Muito bem. Raquel, por que você, em determinado momento, resolveu desenvolver esse tipo de projeto lá? Começou ali, conforme você falou, exatamente para as crianças de modo geral. Exatamente. Eu vou falar, já vou pegar até o guardanapinho, porque eu vou chorar, óbvio. Então fica à vontade. Eu disse para ti que eu ia chorar. Não tem problema, faz parte. Porque assim, Duda, através do Vivenciando a Prática, as gurias estavam presentes, inclusive nesse dia, nós levamos algumas crianças das redes públicas de ensino para as feiras, propriedades rurais. E teve um dia em específico que eu estava conduzindo uma turma de alunos e tinha um menino que estava com problema na fala. E depois eu via que ele falava, daqui a pouco ele travava, eu vi, sabe quando você dá
eu senti alguma coisa diferente. Fui perguntar para a prof. Prof, o que ele tem? Um gurizinho de uns 9, 10 anos. Ela falou assim, Raquel, a gente está num processo de tratamento psiquiátrico dele, porque ele viu a mãe se suicidar na frente dele faz 6 meses. E aí, eu tenho 2 filhos, lindo, gordo, São de Lobo, saudável. Eu não tenho, aquele dia, eu não tive como voltar para casa e Da assim, mesma forma. como eu sou feliz no meu lar. O que levou aquela mãe a cometer suicídio na frente do filho? Quem olhou para aquela mãe? Quem? Quem vai olhar para aquela criança? Ninguém. A gente foi atrás, né, gurias? Acabou, todo mundo ficou muito sensibilizado com essa história no dia e nós fomos atrás daquela criança para ver o que nós podíamos fazer. E, infelizmente, nós entramos em contato com algumas questões na escola e tal, e foi nos aconselhado que nós largássemos de mão, porque o pai era muito turrão, não estava aceitando muito bem o tratamento psiquiátrico do filho. Quem que foi olhar para aquela criança? Ninguém. Sim. Como é que aquela criança vai dar certo na vida? Ninguém. Só se, assim, 99% de chance daquela criança ter algum transtorno também nessa vida. E aí um dia, foi tudo na mesma semana, sabe, Dudu? Eu tava sendo deitada com a minha filha e com o meu filho. E graças a Deus, eu e o pai deles, eu e meu marido, a gente pode dar uma estrutura familiar. E eu falei assim, nós estávamos falando de campanha e tal, que eu tenho um jardim zoológico praticamente lá fora, e a Alice falou assim pra mim, mãe, como eu queria que todas as crianças pudessem lá fora. Que todas as crianças pudessem ter a vida que eu tenho na campanha, com os bichos. E aí me veio o grande estalo, resposta da pergunta. Nós vamos criar um espaço que todas as crianças possam tratar algum problema que elas tenham um dia, que elas sejam acarinhadas pela natureza, pelos produtores rurais, que nós, mães, possamos estar lá para receber aquela criança que não tem mais uma mãe por ele. Espetacular. Então, o Instituto é sobre isso. Vou tirar o segundo chapéu agora aqui. O Instituto é sobre isso, né, gurias? É o carinho de uma mãe por outras mães que talvez não tiveram essa oportunidade. Nós não vamos nos contentar e viver só as nossas vidas felizes com os nossos filhos que Deus nos deu, com gordo e São de Lobo, com saúde. Nós estamos aqui para nos doar e ajudar aquelas crianças que não têm, aquelas mães que ninguém olhou elas. Nós vamos, a partir de agora, com o Instituto, olhar elas. Espetacular. Olha... De arrepiar, né? Não, é de deixar um pouco sem voz mesmo aqui, né? A gente é profissional, mas tem horas que o negócio pesa, né? E com certeza, depois que a gente é mãe, eu tenho 3 filhas, né? 3 meninas, uma 5 e depois umas gêmeas de 2 anos. E com certeza não tem como a gente não se sensibilizar pelo outro. Muitas vezes a gente se questiona, né? Eu tenho o hábito de questionar, de me sentir na obrigação de fazer alguma coisa em razão de tudo que a gente tem. Quer dizer, a gente é extremamente feliz, assim, e com todas as oportunidades. Então, eu, graças a Deus, cresci numa família bem estruturada. Meu pai sempre foi uma grande referência para mim, ele sempre me estimulou, ele sempre me incentivou e sempre, então assim, ó, tudo que eu sou é graças a eles. E eu fico pensando também o que vai ser dessas crianças. A gente olha para os nossos filhos e olha para as outras crianças muitas vezes na rua e não tem como não se sentir tocada, né? Então, realmente, da mesma forma, eu acho que essa foi, para mim, também uma virada de chave. A gente muda enquanto pessoas, às vezes a gente não se imaginava estar onde a gente está antes dos filhos. Às vezes a gente pensa assim, será que a gente se imaginaria estar aqui, nessa situação, né? Abrindo mão de tantas coisas em prol dos filhos, fazendo e, na verdade, a gente vê que a gente faz aquilo com tanta satisfação, né? A gente acaba deixando tantas coisas que, para nós, às vezes, pareciam essenciais e que, na verdade, a gente vê que não eram. Que a gente tem tantas outras coisas mais importantes. Então, a gente precisa, sim, fazer alguma coisa pelos outros. E se a gente tem essa oportunidade de ajudar, eu acho que a gente tem o compromisso. Muito bem. Como mais velho do que vocês, eu vou chamá-las de gurias do agro, tá bom? Não mulheres do agro, mas essas gurias aí realmente nos deram uma aula hoje. Vocês são grandes mulheres. Parabéns aos maridos de vocês, né, que estão caminhando lado a lado com essas grandes mulheres aí. Parabéns mesmo, sucesso. Sucesso para vocês. O marido ajudou muito na sessão, eu acabei esquecendo de falar, mas foi ponto-chave, assim, o auxílio do marido na sessão.
Eu acho que Todos todo, os dias. todo casamento, Inclusive, eu a acho gente que... esqueceu de falar dos maridos, assim, ó, se a gente, eu particularmente, se eu estou aqui hoje e me permito estar em alguns lugares e participar de outras atividades e deixando as crianças, o apoio é Se a essencial. gente é Fundamental. forte, é porque a gente tem uma pessoa mais forte ainda nos dando costado. Eu acho que todo casamento bem-sucedido é isso, né? Graças a Deus eu tenho o meu também muito bem-sucedido e a minha esposa sempre foi uma grande companheira, incentivadora, sempre caminhando lado a lado, não tem ninguém que caminha à frente de ninguém, muito pelo contrário, é lado a lado, né? Exato. E eu acho que o único que caminhou à nossa frente foi Jesus Cristo e ninguém é comparado a ele, né? E mesmo assim ele caminhou lado a lado com muitas pessoas também. Desejo muito sucesso para vocês. Mais uma vez, foi um grande prazer conhecê-las e compartilhar desse momento ímpar aqui com vocês, associado a um fogo, que já agora deu uma quietada lá, associado a uma boa carne, né? Muito obrigado mesmo, sucesso. Sucesso para vocês. Obrigada, Igualmente, Duda. Duda. Muito obrigada. Obrigada pela tua generosidade, nos recebeu. Adorei te conhecer. Tu é uma pessoa que fala com o coração, com os olhos. Muito bem. E isso é a diferença. Muito bem. Assim a gente procura ser, né? Nós temos que passar aqui e deixar um legado, né? E isso que a exato. gente quer também com Conversa e Sabor, que sirva, né? Um programa como hoje, sirva para muitos que estão nos assistindo aí também terem momentos de reflexão aí sobre a sua vida, né? Isso serve para todos, tá bom? Silvia Salles, Raquel Tasqueto e Aline Delabari, né? Que os pais de vocês não fiquem muito bravos aí se eu falei sobre o nome do marido. Da Silvia não, né? Da Raquel também não falei. O Tasqueto é dela mesmo, mas a Delabari já é do Bruno, né? Qual é o teu sobrenome do marido? Silveira. Silveira Budó. Budó. E aí o Delabari já está ali. Sucesso para vocês. Muito sucesso mesmo. Este é o agro brasileiro, este é o agro do Rio Grande do Sul, né? E esta é a mentalidade. Para muitos que podem pensar o contrário sobre o agronegócio, esta é a mentalidade de pessoas que, além de produzirem no campo, estão produzindo para uma sociedade mais digna, mais justa, mais humana, mais sensível e, acima de tudo, né? Mostrando como devemos agir como seres humanos. A exemplo da nossa imagem e semelhança, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, sermos imagem e semelhança ao grande Jesus Cristo, tá bom? Encerramos assim, muito obrigado a todos que nos acompanharam, aos nossos apoiadores, Sicredi Liberdade, também Grupo ASM 72 anos, qualidade começa com A, e Supermercados Nicolini, 45 anos neste ano de 2024. Faça suas compras, concorra a vários prêmios e no final de ano um Jeep Renegade pode ser seu aí na sua garagem, tá bom? Abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, te inscreve no canal, é só apertar aí no botãozinho inscrever-se, estamos precisando da sua inscrição, tá bom? Compartilhe os vídeos e, é claro, ative o sininho das notificações, já deixe o seu like aí e a gente volta em breve com mais um Conversa Sabor para você. Sucesso a todos, até o próximo.